A Polícia Civil de São Carlos, no interior aqui de São Paulo, confirmou que o incêndio que destruiu a estátua da loja Havan na terça-feira foi criminoso. A equipe investiga um veículo que parou no local próximo à réplica da Estátua da Liberdade no dia 31 de dezembro. Até o momento, ninguém foi preso. O dono da loja, Luciano Hang, classificou a ação como um ato de terrorismo. A estátua foi queimada por volta das 5 horas da manhã e o corpo de bombeiros demorou cerca de 20 minutos para conter as chamas. Não houve vítimas, graças a Deus. Mas e aí, Fernando Conrado? São as vergonhas ideológicas que a gente vive no Brasil e que espero que dessa vez não fique por isso mesmo, né? Os ataques que nós temos nesse final de ano aí, até mesmo no Porta dos Fundos, fogo na estátua da Liberdade da Havan, lá da loja do Luciano Hang, que é um apoiador do governo, a gente começa a ver que está saindo do limite essa grande discussão que se tinha até então de ideias, né? O que a gente veio procurando fazer no Brasil nesse ano aqui é exatamente esclarecer todo mundo com pontos de vista para que todo mundo possa ponderar aí, chegar numa conclusão melhor. E o que a gente está vendo aí no final do ano aí são manifestações cada vez mais agressivas, todas por um lado só, né? Tem um lado aí que adora fazer essas atividades black blocs aí, que é botar fogo, coquetel molotov, fazer discursos empoderados, esse tipo de coisa. Na minha visão é mais um fato claro aí de que o Brasil tem que buscar um pouco de convergência, mas na realidade o que a gente tem que buscar é a punição de quem comete esses crimes, porque é somente com uma punição rigorosa a quem faz esse tipo de manifestação não, né, de atentado aí, que nós vamos ter uma sociedade mais limpa. O que a gente precisa aqui é ter um debate político, pode ser acalorado, defenda a ideia que tu queira defender com propósitos, né, com um substrato intelectual, mas todas essas modalidades aí de atentado, colocar fogo, jogar coquetel molotov, tem que ser tudo muito bem investigado, que todo mundo acabe na cadeia, porque discutir política é muito bonito, mas não é assim que se faz, botando fogo nas coisas, né? Isso aí é coisa de black blocs. É isso, e como a gente tem reafirmado aqui ao longo da semana, seja no caso dos Portas dos Fundos, né, da sede da produtora Porta dos Fundos no Rio de Janeiro, como nesse caso da estátua da loja da Havan, isso não tem nada a ver com direita, com esquerda, com conservadorismo, exato, com liberalismo, com esquerdismo. Não, isso é ato criminoso, isso é crime, isso foge completamente, escapa do debate no campo das ideias. Hoje, inclusive, a gente tem as redes sociais, aliás, até contaminadas pelo debate político, às vezes até extrapola, mas extrapola ali. A partir do momento em que você pega um coquetel molotov para jogar, seja em Chico, seja em Francisco, você está cometendo um ato criminoso. Isso é crime, isso tem que ser punido, isso é passível de cadeia, como disse Fernando Conrado. Você, Adriles? Esse é um sintoma infeliz dessa polarização ideológica, política que a gente vive, né? Mas há uma diferença aí, né? Inclusive, você citou o ataque ao Porta dos Fundos, que eu acho que é até mais grave do que o incêndio à estátua, porque ali foi um ataque praticamente contra pessoas, né, que exerciam muito mal a sua liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão está aí exatamente para comportar os excessos de quem fala qualquer tipo de coisa idiota, inclusive um humor esdrúxulo contra cristianismo ou banal. Mas, assim, a gente percebe que existe um favorecimento a um tipo de vítima, né? A mídia não deu muito destaque a esse tipo de coisa, não deu muito destaque, ainda que seja um incêndio simbólico a uma estátua da liberdade, que é a iconografia máxima do princípio de empreendedorismo, do bom empresário, da liberdade econômica, da liberdade individual, da liberdade de expressão. É um ataque a um homem que todo mundo sabe que apoia, que endossa de maneira firme e incisiva o governo de Jair Messias Bolsonaro e que é uma persona pública que faz críticas acerbas ao Lula. Aliás, nem tão acerbas assim. Ele disse que o Lula era um cachaceiro que roubou nosso dinheiro. Enfim, o cachaceiro, como é um herói sem caráter, macunaíma, isso faz parte do folclore popular. Agora, roubar nosso dinheiro, as pessoas acho que não se incomodam tanto. Pelo menos o PT não se incomodou tanto assim. Exatamente. Sempre ressalvando, né, Adriles, que o PT entrou com uma ação contra o Luciano Hang, evidentemente por causa dessa faixa, né? Lula cachaceiro roubou o meu dinheiro, reclamando de terem chamado o ex-presidente de cachaceiro.
mas não de que ele roubou o nosso dinheiro. Sintomático, não? É porque por uma razão muito simples. Ele é condenado em 3 instâncias num processo e em 2 em outro. Se eu chamar ele de ladrão, é verdade. Ele roubou o erário público, ele se beneficiou de empresas públicas. Eu não vou poder ser processado e dizer que o Lula é ladrão, porque ele foi um ladrão, assim visto pela justiça. E cachaceiro não, ele já tentou expulsar o Larry Rotter por causa que chamou que o pai dele era cachaceiro. Assim, ele tem um problema muito grave com o álcool, mas com a corrupção financeira ele parece que é tranquilo em relação a isso. Mas voltando ao assunto, eu acho que é uma coisa lamentável. Eu acho que o seu comentário é muito pertinente, ô Silvio, no seguinte sentido: as pessoas se utilizam de polaridades, seja em futebol, seja em política, seja em princípios religiosos. A gente não tem que confundir a ideologia de alguém com a truculência ou com a psicopatia de alguém. Uma pessoa que lança coquetel molotov em um prédio é um psicopata, é um agressor, é um canalha, é um criminoso. Uma pessoa que incendeia uma estátua, uma propriedade privada, é um canalha, é um psicopata. Às vezes, a gente até estava escutando um programa anterior aqui, falando que o rapaz lá, como é que chama? O rapaz que foi dos Black Blocs, agora virou integralista, é simplesmente um louco. A questão que se coloca, diferencial que se coloca, né? O Fauzi, a questão que se coloca é que às vezes a ideologia ou a idiopatia é que promove a loucura consciente de algumas pessoas. Existe a diferença entre um louco consciente que obedece a um princípio ideológico e ao louco que adere a qualquer coisa. A loucura, às vezes, consciente, é orquestrada por um princípio partidário, ideológico e pode se transformar numa psicopatia por si. A gente vê o caso do Cesare Battisti, a gente vê o caso do Zé Dirceu, que é um insano completamente maluco, mas que tem um controle racional das suas ações, porque quer fazer uma revolução, ainda que seja comprometida com mortes, ainda que seja comprometida por corrupção, como no caso do Celso Daniel. São todos loucos, mas são todos loucos muito racionais. Fernando Conrado, a gente caminha então para a reta final do nosso programa. Você pediu a palavra, eu passo a bola para você já caminhando para o encerramento. Mas eu só iria trazer aqui mais uma informação para o Adriles, que aqui no litoral de Santa Catarina, também no sul, estão passando aviões diários, né, com essas frases: Lula cachaceiro roubou meu dinheiro. E todo mundo diz que é o senhor Luciano Hang que está fazendo esse patrocínio aí. Então eu só queria trazer mais essa informação para vocês, que o litoral catarinense aqui... E aí que tá, olha o que é o estado de Santa Catarina, né? O Brasil esse ano aí teve o PIB, aumentou 1%, né? Santa Catarina que teve o PIB aumentado em 4%. Então é pra gente ver como a gente tem setores do Brasil que já estão deslanchando muito mais rápido do que outros, né? Até São Paulo, eu como sou do Sul, viajo muito para São Paulo também e viajo para outros cantos do Brasil. A gente vê que o Brasil já está andando e agora a gente espera que nesse novo ano que se inicia aí, a gente tenha mais crescimento ainda, que a gente consiga chegar a uns 2,5% do PIB nesse próximo ano agora de 2020.